Deputada Patrícia Alba, muito obrigado pela entrevista. Gostaria que a senhora começasse fazendo um balanço do mandato, mas também não posso deixar de polemizar e lembrar que o prefeito Luiz Afalon, um grupo político adversário, em todos os eventos políticos em que participa, ele diz que a senhora não ajuda a Gravataí. Bom, primeiro quero te cumprimentar, agradecer pela tua presença aqui no meu gabinete e cumprimentar todos aqueles que vão nos assistir, que vão ler a tua coluna, enfim, dizer que eu estou muito feliz de ser deputada de Gravataí. Eu sou a primeira mulher eleita por Gravataí, sem dúvida a região e a cidade que eu mais represento é Gravataí, a região metropolitana e o estado do Rio Grande do Sul todo, né? Mas tenho muita honra e muito orgulho de hoje representar a minha cidade, representar Gravataí e estar aqui trabalhando com toda a responsabilidade e com atenção aos cidadãos, né? Então eu sei o trabalho que tenho feito, possivelmente a gente não possa aqui tratar de tudo que foi feito nestes últimos 6 anos que eu estou aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu tenho trabalhado bastante também por Gravataí, além de outras cidades, né? E eu fico muito honrada de poder nesse tempo, nesse momento que nós estamos politicamente falando, mundialmente falando, a gente está em guerra, enfim, a gente está aqui no Brasil com essa disputa, né, essa mobilização de esquerda e direita muito forte, e eu estou aqui na Assembleia Legislativa trabalhando e fazendo aquilo que eu entendo e que eu aprendi com o Marco Alba, meu marido, aquilo que eu aprendi a fazer na política, que é respeitar o cidadão, respeitar o recurso público, né? A gente trabalha aqui entendendo que a política é para servir aos demais, né? Que a política é para alcançar o bem público, né? Então, assim, esse é o meu norte. O meu norte é pensar na população, é pensar naquele que me elegeu e é ter responsabilidade e respeito lá com o cidadão. E por isso tenho muito orgulho de estar aqui trabalhando e trabalho por Gravataí, por Cachoeirinha, por Alvorada, Viamão, por inúmeras cidades, né? Claro que lá em Gravataí acabam acontecendo mais coisas que a gente acaba olhando mais porque é a minha base eleitoral. Eu tô lá, eu sou de lá, moro lá, tô todos os dias, então a gente enxerga, né, o que acontece, e acredito assim que nos meus primeiros anos de mandato, nos meus primeiros 2 anos de mandato, talvez eu até não tivesse que dar tanta atenção para Gravataí, porque ela era uma cidade pujante, uma cidade que pagava suas contas, uma cidade que tinha tudo em dia, não faltava recursos para a saúde, não faltavam recursos para a educação. A gente acaba focando naquilo que é mais necessário, né? Acho que na vida nós fazemos isso, a gente faz escolhas e elege aquelas prioridades, né? Então, como Gravataí ia bem, de fato, a gente acabou, em relação a emendas da parlamentar, né? Realmente Gravataí recebia um pouco menos de emendas em razão disso. Mas a gente nunca deixou de trabalhar, né? E por Gravataí, assim, as coisas quando acontecem, especialmente nesse mundo que a gente vive, assim, que é tão rápido, diria, né? Tão imediato, as coisas acontecem de uma forma que o que aconteceu agora já faz deixar de valer aquilo que aconteceu 1 minuto atrás. E aí, às vezes, nós acabamos não percebendo quanta coisa já foi feita e quanto impacto teve, mas aquela ação já passou, né? E eu tenho certeza absoluta de que o trabalho, que naquele momento em que eu estava no meu primeiro mandato, eu fui das únicas deputadas da Assembleia, não é da região metropolitana, uma das únicas deputadas da Assembleia que lutou contra a instalação de uma praça de pedágio na 118, que ia impactar diretamente a nossa cidade, né? Nós trabalhamos lá com o Marco
cuidando a cidade para que ela pudesse ser uma cidade capaz de trazer investimento, de captar empreendimentos, enfim. Trabalhamos para retirar o pedágio da Freeway, colocamos mais adiante, mais para perto de Glorinha, também para a cidade não deixar de perder recursos, né? Mas para que o cidadão pudesse ir trabalhar e voltar sem ter que pagar pedágio. E aí, quando chego aqui na Assembleia, eu me deparo com a ideia, a intenção do governador de colocar um pedágio na 118, extremamente perto de Gravataí, mas mesmo que não fosse tão perto, impactaria igual, né? A gente hoje é reconhecido por ser uma cidade em que a logística é muito beneficiada, mas uma praça de pedágio ali prejudicaria tudo isso, né? Então nós trabalhamos, nós conseguimos a não instalação da praça de pedágio da 118, né, a não cobrança de pedágio, melhor dizendo, né, porque não é uma questão de praça, né, mas conseguimos a não instalação do pedágio na 118, mas só isso não bastava. A gente quer a duplicação da 118, então nós conseguimos agora a garantia do governador de que vai ser duplicada a 118 sem pedágio. Acho que esse é um benefício incalculável para a nossa cidade, né? As pessoas poderem ir e vir sem serem taxadas, né? No momento que vão para o seu trabalho, no momento que vão no médico, no momento que vão fazer as compras, que era o que aconteceria, e sem dúvida nenhuma a gente teria restrição de investimentos na cidade, né? Como acontece em outras cidades aqui perto, em Viamão, por exemplo, que pelo fato de ter um pedágio não consegue trazer empresas, né? E, deputada Patrícia, houve uma disputa pública sobre a questão da obra da escola modelo no Breno Garcia. Colocas como uma das bandeiras do teu mandato. Como se chegou até esse início de obras? Olha, essa também é uma obra, eu acho que dos meus mandatos, dos que eu já tive, e se Deus quiser, dos que eu vou ter, eu acho que essa vai ser uma das maiores obras, porque ela é um divisor de águas para a população de Gravataí e especialmente para aquela região do Breno Garcia, porque ela vai mudar a vida daquelas pessoas, vai mudar a situação econômica e financeira das pessoas que moram naquela região, né? Mas a escola do Breno Garcia, ela se inicia, né? A possibilidade de uma escola no Breno Garcia, ela se inicia quando o Marco, então prefeito de Gravataí, fez um acordo com o governo do estado, tem um acordo assinado, né? Que aquele empreendimento, 2.025 casas, teriam uma escola municipal, uma escola estadual, teria EMEIs, teria posto de saúde e uma série de outras obras de infraestrutura. Bom, a escola e a infraestrutura municipal foi feita pelo município, mas a escola foi feito um acordo com o governo do estado para que o governo realizasse a obra, né? Só que essa obra ficou no papel, esse acordo foi engavetado e não foi cumprido pelos governadores. O que aconteceu? Eu, enquanto deputada estadual aqui na Assembleia, e o Gabriel Souza, que é meu amigo, é do meu partido, é o vice-governador, eu fui até o Gabriel e levei aquele acordo. Claro que a gente sabe que obra pública é difícil de fazer, é difícil de conquistar, especialmente escola. Nós não temos a construção de uma escola nova, ou melhor, não tínhamos. Gravataí foi o que inaugurou isso. Não tinha construção de obra nova no estado do Rio Grande do Sul, de escola, há 15 anos, né? E aí, mas nós eu e o Marco fomos até o vice-governador e levamos para ele esse acordo assinado, quer dizer, um documento, né? Claro, ele tem validade, mas depende de decisão política. Tanto é assim que nenhum governador ainda tinha efetivado a obra. O Gabriel olhou esse documento e ele conhece a região. O Gabriel tem uma tia que mora lá perto do Breno Garcia.
conhecia já a região antecipadamente, mas mesmo assim nós levamos ele até lá e nós mostramos a dimensão do que é aquele loteamento, né? Que além das 2.025 casas, ele dá dignidade de vida para as pessoas, né? Ele tem asfalto, tem infraestrutura de atendimento público, de serviço público, né? Então o Gabriel, quando olhou aquilo, ficou realmente impactado de ver aquele loteamento, e aí no retorno ele chamou a secretária de Educação e determinou para a secretária de Educação que ela fizesse um projeto, porque não tinha projeto também. O projeto foi feito, nós fomos chamados, inclusive fomos eu, o Marco e os vereadores do MDB de Gravataí, viemos até aqui numa reunião com o vice-governador Gabriel, com a secretária de Educação, mais a secretária de Obras, que é quem realiza essa obra, e nos foi apresentado o projeto, então, né, da Escola Breno Garcia. E aí, a partir daquilo, a gente trabalhou com o governador Eduardo Leite, e o vice-governador Gabriel fez essa interlocução, e o governador aceitou fazer a obra, e nós demos início a uma obra gigantesca na cidade de Gravataí, uma obra de escola que muda, que impacta na vida daqueles jovens, daqueles adolescentes, dos seus pais, enfim. Então, a história da obra do Breno Garcia é exatamente essa. Eu cheguei na Assembleia como deputada estadual e pedi ao vice-governador que olhasse aquele acordo assinado e que cumprisse com aquilo que o governo do estado deveria fazer. O Gabriel entendeu a demanda, chamou a secretária de Educação, pediu o projeto, feito o projeto, o governador autorizou a obra e a obra iniciou. Então é muito orgulho hoje a gente ver a obra iniciando. Claro que ainda está lá na terraplanagem, as coisas são processos, são demorados, mas a obra está se encaminhando. Patrícia, porque és pré-candidata a deputada federal. Sim. Por que essa escolha? Como você chegou a essa construção? Sabe que tem coisas interessantes na vida da gente, né? Primeiro, não me imaginava ser deputada estadual, não imaginava participar da política assim, na forma de protagonista, como aquele que busca votos, enfim. Porque participar da política a gente participa sempre, né? Mas eu não me imaginava nessa condição. E isso aconteceu naturalmente. Eu acabei me tornando candidata a deputada estadual, fiz uma votação excelente, fiquei de suplente, assumi como titular, enfim. Me reelegi também com mais votos ainda, né? Foi bem honroso, digamos, né? Essa quantidade de votos que eu fiz. E durante essa minha caminhada, ao longo do tempo, eu sempre disse assim, não, mas eu quero ser deputada federal. E vim dizendo, né, isso. Imaginava, sim, um dia ser candidata a deputada federal e não imaginava que fosse assim tão rápido. Mas o que aconteceu? As coisas, às vezes, se apresentam pra gente e a gente encara, né? A minha pauta, aqueles assuntos e aquelas temáticas que eu mais trabalho, que são a educação, a inclusão, aposentadorias, enfim, mulheres, né, a defesa dos direitos das mulheres, o combate à violência contra as mulheres, essas são pautas e são temáticas que elas têm muito mais alcance se a gente tiver numa bancada federal, podendo modificar uma lei, por exemplo, porque a lei gera impunidades, né? Então, eu acabei entendendo que este era o momento de eu concorrer, porque nós já concorreríamos de novo em Dobradinha, eu e o Marco, né? E aí chegou o momento e eu disse pro Marco assim, Marco, mas já que eu tenho essa expectativa de ser deputada federal, eu acho que agora é a hora, eu acho que a gente já pode mudar, pode inverter, enfim. O Marco concordou. Ele também, acredito que seja mais voltado ao parlamento estadual. Eu acho que ele já teve uma experiência aqui de 10 anos, em que ele trabalhou muito e já levou também inúmeras conquistas para a cidade. Então, foi mais ou menos assim, um acordo de vontades, né? Como eu já queria e já tinha essa expectativa,
acabou acontecendo agora, e eu entendo que a gente tenha bastante coisa para fazer em Brasília, como é que eu vou te dizer assim, concretamente, né? Que a gente precisa modificar a legislação, a gente precisa debater temáticas, a gente precisa fazer coisas reais e concretas que vão mudar lá a vida do cidadão que está lá na ponta, né? Como, por exemplo, da questão dos feminicídios, né? Hoje a lei dos feminicídios, ela já é uma lei que é mais, digamos assim, mais forte, ela já é uma lei que imputa uma penalidade maior, certo? A lei do feminicídio hoje diz que o criminoso, ele vai cumprir uma pena de 20 a 40 anos. Aparentemente é bom, né? Pode ser. Só que o que diz a outra lei, que é geral para vários tipos de crimes? Que se o criminoso, se o réu, se o acusado, se ele cumprir metade da pena, ele pode progredir de regime e sair em liberdade. E isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro homem condenado por feminicídio no Rio Grande do Sul já está solto, já agrediu a outra companheira e já foi preso de novo. Então, assim, isso é algo que não é possível que a gente aceite esse tipo de situação. Mas por que isso acontece? Porque a lei nacional, a lei federal diz que é assim. Então a gente precisa mudar a lei, né? E tem muito assim no inconsciente, não é nem no inconsciente, é no consciente coletivo das pessoas, que o cara comete um crime, a polícia prende e o juiz solta, né? Só que por que isso acontece? Porque a lei diz como e quando o cidadão vai ficar preso, e como e quando ele vai ter liberdade, ou liberdade provisória, ou progressão de regime, enfim. Então, isso é legislação que interfere, né? E a gente precisa estar lá para mudar, para tratar desses assuntos que são reais no dia a dia das pessoas, né? A gente vai para um momento agora que talvez a grande maioria das pessoas não se dê conta, mas nós vamos passar por um momento de troca de regime tributário nacional, tá? O que nós temos hoje de legislação no Congresso Nacional, ele é péssimo para os municípios, é péssimo para os estados, né? Se a gente hoje já vai de pires pedir recursos para o governo federal, muito mais ainda depois dessa modificação tributária que a gente vai passar. Só que nós podemos estar lá e trabalhar nisso, porque quando foi feita toda essa reforma, que existia um grupo de trabalho, por exemplo, focado na reforma tributária, não tinha um deputado representante da região sul. Não é do Rio Grande do Sul, é de toda a região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não tinha ninguém lá representando, né? O que aconteceu? A gente quase teve aqui no Rio Grande do Sul um aumento de alíquota de ICMS proposto pelo governo do estado para atender aquela reforma tributária que vai entrar em vigor daqui a uns anos. A gente conseguiu trabalhar aqui, batalhar e evitar essa legislação lá que fosse prejudicial, e contra o aumento de impostos, que eu fui também, a gente conseguiu derrubar essa legislação do aumento de impostos aqui. Só que isso acontece diariamente em Brasília e vai acontecer. Nós precisamos estar lá trabalhando a reforma tributária para os nossos municípios e estados não perderem o que aparentemente vai ser perdido com essa nova reforma. E Patrícia, há uma realidade também das emendas parlamentares, né? Tens algum plano para a utilização disso? Sim. Já? Uhum. Eu trouxe aqui essa questão mais de temáticas e de legislação, enfim, mas a gente tem que ser também muito claro quanto às emendas, né? O deputado federal tem um valor que eu até não gostaria de dizer aqui o valor para não errar, 250 mas milhões. Em torno de 250 milhões, de 200 milhões nos 4 anos, né, para fazer de entregas. O que
acontece que Gravataí, não tendo uma deputada federal, nós não recebemos esses recursos, né? Que o deputado, ele certamente direciona recursos para aqueles locais que ele mais conhece, que ele mais se identifica, que ele tem mais trânsito, enfim, porque é a realidade dele. Um deputado que é da região noroeste, por exemplo, que trabalha com que é da área da agricultura, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar as emendas dele para a região dele e para a temática dele, né? Então, Gravataí deixa de receber esses recursos. Quer dizer, nós somos a quarta ou quinta economia do estado do Rio Grande do Sul. Até eu aqui faço um parêntese, né, porque nos números e na arrecadação nós somos a quarta economia, mas na entrega de serviços para o cidadão nós estamos muito mal, né? Mas nós estamos lá como a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma população de quase 300 mil habitantes e nós não temos um deputado que encaminhe e direciona esses recursos de emendas para nós. E mais, além das emendas individuais do deputado, por ano, os deputados têm um valor quase semelhante a esse de 250 milhões, que são as emendas de bancada e que são direcionadas para projetos estruturantes. Como deputada estadual, já fizeste um movimento, né, junto ao Marco também, com a Santa Casa, para uma construção de um novo hospital. Essa seria também uma das tuas prioridades de emenda? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando o Marco foi concorrer a deputado federal, ele fez uma proposta, ele se comprometeu de direcionar parte desse recurso de emenda por ano para a construção de um novo hospital em Gravataí, na Santa Casa, ali junto com o complexo da Santa Casa de Gravataí, né? Naquele momento, né, durante aquela discussão, a Santa Casa nos apresentou o projeto de construção do Hospital Bárbara Marques, que ficaria do outro lado da rua, dos fundos do Hospital Dom João Becker, né? Quem conhece a cidade sabe bem, é onde moravam as freiras, enfim. Então tinha todo o projeto de construção desse hospital, os valores, se eu não me engano, o valor estava em algo entre 60 e 70 milhões de reais a construção do hospital, a obra só, né? E nós fomos chamados pela Santa Casa para nos apresentar essa ideia, esse projeto, né? Depois acabou não saindo do papel, mas de fato era uma ideia do Marco. E claro que eu, como deputada federal, vou sim trabalhar pela saúde e para melhorar a condição e a qualidade e o número de atendimentos do nosso hospital. Porque já quando o Marco foi prefeito, que ele fez essa negociação com a Santa Casa, da Santa Casa assumir o Hospital Dom João Becker, que era administrado pelas Irmãs do Imaculado Coração de Maria, isso tudo foi feito pensando num melhor atendimento. Por quê? As irmãs já não tinham mais condições físicas, né, porque já tinham mais idade, de manter essa administração. E a gente queria que o nosso cidadão tivesse qualidade na saúde. Então nós procuramos a Santa Casa, que é uma entidade que a gente sabe de toda a sua qualificação de atendimento e de gestão da saúde. Então levamos a Santa Casa para Gravataí. Foi algo muito importante, inclusive, por exemplo, né, dando exemplos aqui para a gente quantificar o que significa isso, né? Lá na pandemia, que faltava leito, faltava respirador, faltavam quartos, enfim, a Santa Casa conseguia não trabalhar só Gravataí, mas conseguia ajustar e levar as pessoas para os hospitais de Porto Alegre, por exemplo. Isso é algo extremamente importante, porque entre eles conseguiam fazer essa reorganização que, não sendo dessa forma, é pelo sistema do governo do estado, e a gente sabe o quanto isso é demorado, né? Bom, a Santa Casa lá na cidade começou a trabalhar e ter melhoras de atendimento do hospital, que sempre foi uma reclamação do nosso cidadão, né?
e teve essa melhora, ela começou a aparecer, aí a Santa Casa assumiu também a administração das UPAs, o que também era importantíssimo, porque cidadão que chega na UPA e precisa de uma internação, se essa UPA está vinculada com a Santa Casa gerencia e resolve o problema. Mas a Santa Casa largou a administração das UPAs porque não recebe os recursos que a prefeitura deveria pagar, recursos que a prefeitura se comprometeu, que assinou, ou seja, a Santa Casa não recebe o recurso e o cidadão fica sem o atendimento. O que acontece agora? Santa Casa largou a UPA, aquele cidadão que chegar lá na UPA que tiver algum problema, ele vai ter que aguardar um leito em qualquer hospital. Certamente vai demorar mais do que demoraria se a Santa Casa ainda estivesse ali. Mas, infelizmente, a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul não paga os serviços de saúde que deveriam ser prestados. Então, não pagou a UPA, Santa Casa saiu. Deve para a Santa Casa, para o Hospital Dom João Becker, deve em torno de 50 milhões. Como que a gente chega numa dívida para um hospital em 50 milhões? Quer dizer, são prioridades. Quando tu prioriza a saúde, tu investe o dinheiro na saúde. Então, assim, a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul tem que ter dinheiro para pagar a saúde, né? E a gente vê que não é o que está acontecendo. Eu, como deputada federal, sim, com certeza vou trabalhar e vou ajudar, e espero, inclusive, Martinelli, que a gente não precise dar todo esse aporte que hoje a cidade vem precisando, porque não tem recursos na área da saúde, não tem recursos na área da educação. A educação está uma vergonha. Nós estamos perdendo professores de Gravataí para toda a região. Nós estamos perdendo professores para Canoas, para Cachoeirinha, para Guaíba, para Alvorada, para todos os lugares, porque hoje não se tem mais um ambiente de trabalho adequado. Aqueles alunos que, felizmente, que eu tenho muito orgulho de dizer que lá quando o Marco foi prefeito priorizou a educação, aqueles alunos que tinham uniforme de qualidade, que tinham material didático que hoje nem existe mais, né? Mas vamos falar do material escolar. Tinha material escolar de qualidade, hoje não tem mais. Os alunos tinham material, livros didáticos que eles podiam levar para suas casas e eles estudavam, eles faziam as atividades, enfim. Hoje nem livro tem, porque os livros foram trazidos ou buscados do MEC, teve ano que não chegou, quando chega para alguns e não chega para todos. Quer dizer, olha o déficit que nós estamos levando para essas crianças, né? Aí hoje nós estamos em fim de abril, as crianças receberam metade dos uniformes, uniforme de má qualidade, não receberam e nem sabem quando vão receber o uniforme para o inverno, e o material didático que se dizia que existia um cartão que ia ser fantástico, nem cartão tem, né? Teve gente que foi enganada pelo cartão, né? Achando que ia ser uma política pública. Nem cartão tem, as crianças receberam dentro de uma caixa de papelão meia dúzia de material escolar de péssima qualidade. Quer dizer, isso é assim, chega a ser cruel, chega a ser uma coisa que machuca a gente ver que é possível fazer, que a gente deixou isso de uma forma bem feita, que todo mundo tinha dignidade de vida, tinha educação, tinha qualidade na educação, que os professores tinham um plano de cargos e salários, que eles sabiam onde é que eles iam estar, e que isso tudo foi jogado fora, que se tem dívida de tudo quanto é jeito, né? E a gente vê aí a Santa Casa indo embora, né? Em função disso. E aí a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o que aconteceu? Onde é que está esse erro? Porque a política que eu aprendi a fazer é aquela que pensa no bem público,
né? Essa aí a gente está aqui para prestar o serviço que o cidadão precisa lá na ponta. Não só precisa, o cidadão merece e tem direito, porque ele paga o imposto, né? E aí ele paga um gestor para administrar, para entregar para ele a obra, né? Eu estou aqui com o projeto da obra da escola Irmã Soledade, do complexo escolar Irmã Soledade. O que é o complexo escolar Irmã Soledade? Foi iniciado lá na gestão do Marco, foi feito o projeto, não só o projeto arquitetônico, mas o projeto de trabalho dentro da escola Irmã Soledade, e essa obra ela foi iniciada e ela já estava praticamente 60% dela pronta, tá? Essa escola é para atender alunos de inclusão de toda a rede de ensino de Gravataí. Primeiro, ela é para acolher aqueles alunos que antigamente eram da escola Cebolinha, que hoje virou escola Mercedes, e essa escola é para estar dentro desse complexo, ao mesmo tempo que a escola EMES, que é a escola de surdos, também é para ir para dentro desse complexo, porque também é uma educação especial, né? E junto dessas escolas é para ter, inclusive, o lugar já existe, porque agora, não sei quantos anos depois, mas muitos anos e muita pressão e muita TV, né? Muita mídia indo lá e reclamando e questionando a obra finalmente foi concluída, digamos assim. Hoje tem lá a escola Mercedes exclusivamente dentro. Do outro lado, que deveria ser esse complexo de educação especial, onde a gente tem todo um aparato de atendimento dos alunos, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com pedagogo, com TO, enfim, aquilo tudo que a legislação diz que a gente precisa dar para aquele aluno de inclusão, isso não existe. Nós temos salas fechadas lá, só isso que tem. E as mães dessas crianças que precisam, das crianças com algum tipo de deficiência que precisam, estão se desgastando. Passaram até agora, pouco tempo atrás, que a escola Mercedes ficava em uma antiga unidade que era uma EMEI, sem a menor condição, sem condição de passar uma cadeira de rodas numa porta, sem ventilação, sem nada. As crianças estavam lá à sua própria sorte. Agora, depois de toda essa pressão, teve a conclusão. Aliás, depois de toda essa pressão, depois de todo esse tempo e depois de um custo gigantesco, e que os projetos estão aqui, né? Porque até eu ouvi falar que disseram que esse projeto era mal feito e que teve que ser revisto. Não, o projeto é bem feito, muito bem feito. Ele tá aqui para quem quiser ver, né? Só que ele foi deixado de lado. Ele foi deixado de lado porque não se tinha interesse em atender crianças com deficiência. Elas nunca foram prioridade, assim como eram para nós, né? E aqui nós temos todo o projeto político-pedagógico. Eu não vou ler ele, mas quem está aí consegue ver. Aqui tem tudo que é necessário para o atendimento dessas crianças lá nesse complexo educacional, né? E certamente eu já conversava com o Marco enquanto ele era prefeito, que a nossa ideia era ampliar de um complexo educacional para trabalhar também questões de saúde dentro desse complexo, né? Hoje a gente vê que está lá uma parte, aquilo que foi obrigado a fazer foi feito, né? Mas a nossa forma de trabalhar política sempre foi de respeito e de consideração àqueles para quem a gente presta esse serviço, né? Não é o que vem acontecendo. Mas a gente estava falando lá da minha condição de deputada federal, né? E eu trouxe essa temática, assim, para frisar que com relação às emendas de deputada estadual, de fato, eu nos primeiros anos do meu mandato eu não precisei levar recursos para Gravataí, né?
porque a cidade estava bem, a cidade estava saneada, a cidade estava com as contas em dia, a cidade pagava o governo, né, o município pagava os seus fornecedores, enfim. Então, quando estava tudo ajustado, não tinha tanta essa necessidade. Mas a gente trabalhou, além de emendas, né, nós levamos a Escola Breno Garcia, a conquista da Escola Breno Garcia aí é algo fantástico, né? O não aumento de impostos, o não pedágio, enfim, e outras questões. E aqui até depois eu te passo um material, Martinelli, que estou fazendo sobre o trabalho que eu tenho em Gravataí, no Rio Grande do Sul também, né? Aí, assim, eu não tenho nem como especificar todas as emendas que eu direcionei para Gravataí, mas tem nesse relatório, depois até se tu quiser disponibilizar para os teus espectadores, tu pode colocar lá. Mas o que eu acabo priorizando no meu direcionamento desses recursos através das emendas, né? Eu priorizo associações que trabalham e que fazem aquele atendimento que o governo que deveria fazer não faz, né? Como a associação de pais de crianças atípicas, como de diversos tipos, né? Nós temos várias associações lá em Gravataí que trabalham, né, nessa temática. Então eu trabalho especialmente nesta questão, né, e direciono a emenda especialmente para associações que cuidam de crianças atípicas e também, claro, para a área de saúde, né, bastante. Também trabalho na área do esporte e da cultura, também ajudo, também faço o meu papel, porque acredito que a educação e a cultura, aliás, a educação, nós temos um direcionamento de uma emenda para a escola Sueli, que fica lá no Breno Garcia, uma emenda de R$100 mil há 3 anos, que o município não consegue se organizar para receber essa emenda. Então, porque nas demais emendas eu acabo gestionando de outras formas, mas houve um pedido do governo de uma emenda para essa escola e eu direcionei uma emenda de R$100 mil para a escola Sueli para trabalhar robótica, lançamento de foguetes, mas o município não conseguiu durante todo esse tempo se organizar para receber esse recurso, né? Então a gente trabalha nessas pautas todas, enfim, e o que eu ia dizer, só para concluir, o esporte e o lazer, eles são importantes também para que a gente tire crianças da rua, para que a gente dê uma nova perspectiva para aquelas crianças que talvez vão passar os seus dias ali na rua, enfim, a gente levar para dentro de um CTG ou de uma outra instituição, assim, né? A gente trabalha também bastante isso, direciona recursos, direciona emendas, né? Lá em Gravataí tem também uma associação Namorada do Vale que trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, não só alcançando o que eles precisam imediatamente, mas dando cursos, enfim, fazendo um trabalho mais de construção, assim, né? Então também tenho ajudado e trabalhado. Eu acho que a gente tem trabalhado bastante, sabe? Tenho orgulho. Claro, quero trabalhar mais, sim, com certeza, mas a gente vem trabalhando bastante aí o nosso mandato. Acho que estamos dando orgulho para aquelas pessoas que nos deram o voto de confiança, né? Patrícia, entrando um pouco mais assim na política, na questão da estratégia eleitoral para esse ano, acredito que havia uma expectativa do vice-governador Gabriel Souza, do teu partido, assumir como governador. Havia algum acordo nesse sentido? O que isso mudou na tua estratégia, na estratégia do Marco? Já que proximidade vocês têm, né? A própria história do Breno, da escola do Breno mostra isso, né? Não, de fato, sim, isso aconteceu, existia essa expectativa, né, porque como o governador se colocou no primeiro mandato e se colocou nesse segundo mandato como um candidato à presidência da República, que o objetivo dele é ser presidente, né, acho que sempre foi, inclusive no primeiro mandato ele renunciou para concorrer, acabou não concorrendo, havia expectativa de que ele renunciasse novamente, e sim, o Gabriel se tornaria governador, mas eu acredito que ele não ter se tornado governador agora talvez possa ter algum impacto maior na campanha
do Gabriel para governador, né? E sem dúvida que tu estando no cargo de governador, tu tem uma visibilidade muito maior do que o vice-governador. Isso faz parte, é natural. Eu acho que então que o Gabriel não ter se tornado governador talvez possa impactar, não sei se realmente impacta, mas talvez possa impactar na estratégia dele especificamente, mas na nossa não muda, assim, a gente durante todos os governos Eduardo Leite, o primeiro, que eu não fazia parte da base, mas o meu partido fazia, porque eu tenho discordâncias da forma como o governador Eduardo Leite governa, né? Eu tenho várias discordâncias, né? Então, naquele primeiro mandato, eu não fazia parte da base. Nesse segundo mandato, eu sou base por ser do partido do vice-governador. Vice-governador é meu amigo, é meu candidato a governador, enfim. Então, eu faço parte da base, mas sempre na medida daquilo que eu entendo que seja o interesse público, né? Eu faço parte da base respeitando o governo. Eu faço parte da base votando com o governo inúmeras pautas, aquelas que eu considero que vão ser boas para a população, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha autonomia e a minha liberdade para tanto votar contra as pautas que eu não concordo, como também não concordar, eu não estou junto com o governador em tudo aquilo que ele acredita, como por exemplo foi a situação do pedágio. Eu sou contra o pedágio, né? Sou contra, trabalhei para não ter o pedágio, conseguimos. Mas nas votações, grande parte das votações eu acabei votando com o governo porque as pautas eu entendi aquelas pautas como sendo adequadas. Mas, por exemplo, eu te trago aqui um exemplo que é real e que é muito nítido. O governo queria privatizar a Corsã. Eu votei contra a privatização. Votei contra porque eu sabia que ia acontecer o que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos tendo um custo no valor da água extremamente aumentado. Nós estamos tendo o produto, a água, que não está adequada, né, em inúmeros lugares, em Gravataí e aqui na região metropolitana, mas nós não temos uma água de qualidade adequada agora, e a empresa, ela sabe, ela se pronuncia, ela resolve, enfim. Mas essas situações que estão acontecendo, elas eram previsíveis, né? E essa era uma temática do governo. O governo, quem está com o governador Eduardo Leite, queria, né, a privatização da Corsã. Eu espero que melhore, eu acho que a empresa tem capacidade de fazer isso, né? Agora, uma coisa que a gente sabe é que uma empresa privada que visa lucro, certamente o custo daquele produto que ela entrega vai ser maior do que ele sendo do Estado. E é o que está acontecendo, né? Então, eu votei contra a privatização da Corsã, né? Mas infelizmente passou, né? E aí a gente está observando o que aconteceu depois dessa privatização, né? E, deputada, o governador Eduardo Leite, ele tem exercido o papel de grande eleitor para o Gabriel Souza? Tem sido suficiente os movimentos do governador? Não, assim, muito claramente eu não vejo isso, né? Eu vejo um governador trabalhando um governo, né? Fazendo um governo. Vejo ele agora não mais, mas via ele também trabalhando e se estruturando bastante para ser um candidato à presidência, e eu não conseguia ver, e confesso que ainda não vejo ele trabalhando como um eleitor, como alguém que possa realmente transferir votos, como alguém que possa realmente fazer o seu sucessor, né? Eu vejo ele trabalhando, governando, né? Isso que eu vejo. Mas também a gente fica pensando que será que ele
não antevê, né, assim, uma possibilidade assim, bom, mas será que é bom? Será que é adequado eu fazer o meu sucessor? Nem sempre é, né? Nem sempre é. Eu hoje, muitas vezes, peço desculpas às pessoas para quem eu pedi para votar naquela pessoa que está lá hoje como prefeito. Eu peço desculpas porque, infelizmente, foi o meu crédito, foi o meu pedido de voto, foi a credibilidade que eu tenho, e aqui eu falo eu, mas não sou só eu, né? Sou eu e todo um grupo que trabalhou para eleger. Nós elegemos e hoje as pessoas estão desapontadas, né? E, infelizmente, a gente elegeu o sucessor. Não sei se foi adequado, né? Então, mas com relação ao Eduardo Leite, acho que se ele deseja fazer o Gabriel o sucessor dele, ele precisa trabalhar um pouco mais na parte política e na parte de campanha, fora do horário dele de trabalho, né, de governo. Gabriel Souza é o candidato a governador da Patrícia do Marco? Sim, o Gabriel Souza é o nosso candidato a governador. Nosso, do MDB, da bancada, do partido, sim. Em algum momento nessa reconstrução toda do grupo político teu e do Marco, depois do rompimento com o prefeito Zafalon, que culminou na campanha de 2024, eu chamei de a terceira guerra política de Gravataí, né? Já teve aquela época do Abílios Oliveira, depois Gurdion Stasinski, aí agora os Alba e os Zafalon. Vocês pensaram em sair do partido, em fazer algum movimento diferente, já que até para as eleições, a eleição tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, seria mais fácil em outras siglas do que no MDB, né? Sim, o que eu vou te dizer, assim, pensar, eu acho que todo mundo pensa e avalia e faz as suas, né, os seus cálculos, digamos assim, e claro que tanto para mim quanto para o Marco, ou para qualquer um do MDB, o MDB é um partido difícil de eleger. O candidato em outros partidos, candidato a proporcional, né, que seria tanto o vereador quanto o deputado estadual ou federal, ele tem mais dificuldade dentro do MDB porque esse partido faz muitos votos, é um partido que já tem história, que já tem, né, tem uma caminhada, uma trajetória, e acaba sendo mais difícil, sim. Tem outros partidos que precisam muito menos votos. Um exemplo, na minha primeira eleição, que eu tenho os números guardados, não só meus, mas dos demais, eu fiquei de segunda suplente no MDB com mais de 33.300 votos. E entrou deputado estadual aqui na Assembleia com menos de 15 mil votos. Então, sim, o MDB é um partido maior e que tem esta dificuldade maior. Mas, assim, o Marco entrou no MDB na década de 70, 80, eu entrei no MDB na década de 90 e foi o único partido nosso, né? Então, assim, a gente já teve adversidades dentro do partido, já teve coisas boas, enfim, e pela forma que a gente faz política, que é não fazendo qualquer coisa para se eleger, a gente não tem como pensar em sair de um partido que é um partido que tem a nossa história. A nossa história é dentro do MDB e o MDB também se construiu contando também com a nossa história, né? Então, assim, é muito... como é que eu vou te dizer... É muito volúvel essa coisa de que agora eu sou MDB porque agora tá bom pra mim aqui. Não, mas se não tá bom pra mim aqui eu vou ir pra outro partido. Isso não faz parte da nossa característica e não faz parte da forma como a gente trabalha, né? Da forma como a gente faz política. Então, partidos nos convidaram, né? Claro que as pessoas veem, nós somos duas lideranças da região metropolitana, nós somos duas lideranças de Gravataí. As pessoas sabem o potencial que a gente tem, não só eleitoral, mas depois de capacidade de trabalho e de entrega, né? De organizar as coisas, de fazer as coisas da forma adequada. Então as pessoas nos procuram. Mas a gente não tem por que sair do partido, porque aqui nós iniciamos, aqui a gente teve os nossos mandatos e o que nos importa é o cidadão lá na rua, é aquele que votou em nós e aqueles que não votaram também, porque a gente também trabalha para aqueles que não votaram, né? Então, mudar de partido
ela acaba sendo uma questão individual, pessoal, de benefício próprio e imediato, que não é a forma como a gente trabalha. Então, sendo fácil, sendo difícil, nós vamos seguir no MDB, não tem a possibilidade de a gente sair. E durante todo esse tempo nunca estivemos assim, nunca sentamos para conversar com algum outro partido. Olha, quem sabe, né, o que acontece, quem sabe tu tem algum benefício aí. Não, nunca fizemos. Marco Alba é o candidato de Patrícia a prefeito em 2028? Ah, sem dúvida né? Sem dúvida. O Marco Alba é o meu candidato a prefeito para 2028, apesar de eu saber que vai ser um mandato dificílimo, vai ser um momento em que nós vamos pegar a prefeitura muito mais destruída do que nós pegamos na época que a gente assumiu a primeira vez. Agora a desestruturação é muito maior, mas ele sabe fazer, ele gosta desse trabalho, então sem dúvida é o meu candidato. As pesquisas mostram que está consolidada nacionalmente uma polarização entre o lulismo e o bolsonarismo. Onde se coloca a Patrícia Alba? Puxa vida. Bom, como é que eu vou te dizer isso? Quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, eu até tenho uma frasezinha que eu ouvi que eu achei bem bacana. Eu sou dos direitos, né? Dos direitos das pessoas. Mas o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente tem essa polarização, a gente acaba deixando de pensar e de avaliar efetivamente aquilo que de concreto impacta na vida das pessoas, certo? Então, eu preferiria estar trabalhando temáticas, né? Eu preferiria estar trabalhando a educação, isso falando em termos de campanha para a presidência, né? Eu gostaria de estar falando de coisas concretas mesmo, de resultado. A gente não tem como falar disso hoje, o cenário é esse, né? Nesse cenário, centro, óbvio que eu votei no Bolsonaro no primeiro mandato, eu votei no Bolsonaro no segundo, né? Não concordo com muitas coisas que ele faz e age, mas concordo muito menos com discordo de muito mais coisas do Lula, né? E da forma do Lula de governar. Na verdade, eu comparo muito a forma do Lula de governar do que o que está acontecendo em Gravataí hoje. O PT, ele governa gerando despesa e dívida, né? Ele acha que o impulsionamento da economia é feito através do governo. E lá em Gravataí é o que a gente está vendo. Nós estamos vendo o governo municipal usar a prefeitura como se fosse esse propulsor aí, e gastando, achando que se endividando é o mais adequado. Até eu ouvi falar que, como hoje o endividamento no site do Tribunal de Contas, que estava em quase 90%, o site do Tribunal de Contas parece que fez um reajuste e colocou em 60% de endividamento, né? Mas aí eu ouvi lá de governantes de Gravataí dizer que 60% era pouco, que está bem bom, porque pode endividar até 120%, né? Eu discordo disso. A minha forma e a forma do Marco de trabalhar é cuidando das contas da mesma forma que a gente cuida da nossa empresa, da nossa casa, que é não gastando mais do que ganha, que é não dando o passo maior que a perna, e especialmente quando existe alguma possibilidade ou alguma necessidade, por exemplo, de se fazer um financiamento para se fazer uma obra maior, enfim, ok, sim, é possível, governos trabalham assim, mas aí a gente precisa ver onde é que está essa obra, onde é que apareceu, esse financiamento está onde, né? Acho que assim a gente trabalha. Então eu comparo muito o governo que tem hoje em Gravataí ao governo do PT e do Lula.
que é gastando e a gente não vendo para onde o dinheiro está indo. Então, de minha parte, eu trabalho e entendo que o cidadão ele tenha que ter a sua liberdade para poder trabalhar, para poder empreender. Ele não tem que ser massacrado pelo Estado com um monte de imposto, com um monte de regra burocrática que não colabora. Burocracia precisa, porque a gente precisa ter fiscalização, né? Mas existe um limite para isso, né? A gente precisa saber qual é o limite para não matar aquele empreendedor, aquela pessoa que quer fazer os seus investimentos, enfim. Ao mesmo tempo que, claro, que existem momentos em que o Estado precisa cuidar daquele cidadão que é mais vulnerável. É para isso que existe o Estado, né? O Estado precisa equilibrar as pessoas de uma forma, e não necessariamente, aqui eu faço um parênteses assim para a gente esclarecer, o Bolsa Família, ele, em parte, ele é necessário, mas ele não tem que ter porta de entrada somente, ele tem que ter porta de entrada, a pessoa tem que se qualificar e tem que sair. Mas eu não estou falando só de Bolsa Família quando eu falo em que o Estado ele precisa igualar os cidadãos. Eu estou falando especialmente da educação. Porque se tu der uma educação adequada para o teu munícipe, para aquele jovem, para aquele adolescente, ele vai ter as mesmas oportunidades de ter uma vida digna, um emprego bom, de poder sustentar a sua família ou de poder empreender, o mesmo daquele que talvez já tenha saído numa condição econômica melhor, né? Então eu vejo o Estado como alguém que precisa fazer isso, alguém que precisa cuidar dos seus, que precisa cuidar do todo, né? E dando, claro, especial crédito àqueles que se dedicam, que trabalham, que geram todo esse recurso e esses tributos que a gente acaba ali utilizando nos serviços, na educação, na saúde, na assistência, na segurança, né? Então eu entendo isso, eu não gostaria nem um pouco de me colocar de um lado ou de outro, entende? Mas hoje, se tu me perguntar em quem eu voto, claro que eu vou votar na direita, né? Eu não voto na esquerda, nunca votei, enfim, mas eu entendo que a gente não possa se limitar a isso. O debate tem que ser muito maior e o debate precisa ser de assuntos, de temas, de serviços e não de pessoas, né? A gente precisa trabalhar o que é necessário lá para o cidadão. A gente precisa de menos impostos, a gente precisa de mais saúde, de mais médicos, enfim, isso que a gente tem que tratar, isso que a gente tem que trabalhar. O ano passado, por exemplo, eu trabalhei aqui na Assembleia como presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Eu passei o ano inteiro trabalhando o Plano Nacional de Educação, que é nacional, mas que esse ano vai ter o estadual e depois vão ter os municipais. Alguém falou sobre o Plano Nacional de Educação? Algum político aí tem falado sobre isso? Só que esse Plano Nacional de Educação ele vai durar para os próximos 10 anos. É o que a gente pretende de meta para os nossos alunos, para os nossos jovens. É aquilo que a gente... pelo menos é o que eu penso, é aquilo que tu imagina que toda essa gama de estudante vai aprender para que ele tenha a oportunidade de ser um cidadão com condições adequadas, né, com dignidade. Aí tu não vê o político falar sobre isso, né? E me faz falta isso. Eu preciso trabalhar temáticas, eu não tô... E talvez não, eu acho que com certeza seria muito mais fácil lacrar, né? Seria muito mais fácil falar o que tá na moda, o que tá pegando, né? E viver dando opinião, né? Mas na prática, de concreto, não tem nada, né? Então, óbvio que as pessoas esperam que a gente tenha posição, e eu tenho sempre, e não tenho medo de registrar a minha posição. Eu não tenho medo, eu só não gosto de ser colocada entre uma possibilidade ou outra, porque eu acho que tem entre o 8 e o 80 tem um universo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que debater, e politicamente a gente tem que trabalhar
pauta, é assunto, é resolução de problema da sociedade. Deputada Patrícia, agradecendo novamente pela entrevista, gostaria de deixar uma mensagem para o eleitor de Gravataí, a comunidade de outros municípios também que venham assistir a entrevista. Então, eu quero deixar um abraço muito carinhoso a todos que nos assistem, né? A todos, especialmente aqueles de Gravataí, que é a minha cidade, é onde eu moro, é onde eu vou na igreja, é onde eu vou no supermercado, enfim. E dizer que, assim, a política faz parte da nossa vida e ela não é algo ruim, né? Assim como em toda profissão, as pessoas, ou em toda profissão, em tudo aquilo do nosso dia a dia, né, que é formado de pessoas, às vezes as pessoas podem fazer de alguma forma equivocada, mas a política, ela é boa, ela é importante e ela busca o bem comum, ela busca o interesse público, né? É dessa forma que eu trabalho e eu convido a todos para fazerem parte dessa caminhada, para buscarem as nossas redes sociais, para me visitarem, para participar, dando sugestões e dando opiniões, porque é assim que a gente constrói, é dialogando, é ouvindo e é participando. E eu acho que o mandato, ele tem que ser feito e tem que ser construído com todos. O mandato não é meu, né? Eu sou uma representante, mas para que eu possa representar bem todos, eu gosto, quero e conto com a participação de todo mundo. Certo, muito obrigado. Muito bom, obrigada.